Ramos, boa tarde. Boa tarde, Wagner Melo, tudo bem? Tudo bem, Wagner Melo do Mural de Juquitiba, como você já sabe. Eu estou aqui para conversar com você sobre o assunto ontem da mortandade dos peixes. Conheço o teu currículo, sei da sua formação, da sua graduação em biologia e eu gostaria de comentar com você sobre o que aconteceu ontem. Sim. Em primeiro lugar, foi em São Lourenço, no sábado, começaram a sair as primeiras informações de que haviam peixes mortos para cima do Paiol do Meio. No domingo pela manhã fui informado por um cidadão aqui de Juquitiba, desesperado por ver aquela tanto de peixe morto ali no Rio São Lourenço, e passei a partir de então a agir dentro do que eu pudesse também, né, para verificar o que está acontecendo. Claro, eu não sou técnico e eu considero que o seu estudo dá condições para você falar sobre o tema. Eu gostaria que você dissesse o que você já avaliou, quais as suas conclusões, até antes do que a CETESB fez. Por favor, até aí só. Então, Wagner, boa tarde, né, para você e para todos os ouvintes. No caso, o que eu avaliei foi o seguinte: no meu ponto de vista e pelo conhecimento que eu tenho, não foi uma alteração climática que ocasionou as mortes desses peixes, né? Porque o que acontece é o seguinte: quando se fala de uma mudança de temperatura, né, essa mortandade de peixes, ela ocorre de forma gradual, né? Então, assim, ela começa e ocorre de forma gradual, ou seja, começa num dia, aí no outro dia aparecem alguns peixes mortos, outro dia aparece maior quantidade, entendeu? E isso dura uma semana, 2 semanas, 3 semanas. No caso, quando ocorre uma morte brusca, né, de forma brusca, ela foi ocasionada por algum tipo de envenenamento, né, ou algum resíduo que foi jogado no rio, né, em questão. Pode ter sido em grandes cidades, grandes capitais, a gente tem o conhecimento de resíduos de indústrias, né, que são jogadas nos rios, né, e assim polui o rio, causando a mortandade de peixes e até de animais que ali vivem, né, porque bebem água do riacho, do rio, comem, se alimentam desses animais, desses peixes, né. E aqui não foi esse o caso, porque aqui é uma cidade que não tem indústria, né. No caso de São Lourenço também é uma cidade que a gente não tem indústria. No caso, o que poderia ser produtos químicos jogados no rio. Da onde saem esses produtos químicos? Podem sair até de lava-rápidos, que hoje em dia a gente sabe que existem perto de nascente, perto de riachos, né, sem licença ambiental, sem o devido alvará, né, Deixa eu te falar, vamos assim, essa parte de licenciamento de lava rápido, eu vou interromper para dizer o seguinte: sempre, infelizmente, sempre existiram esses lava rápido à beira do rio. Sim. Tá? Mas a morte dos peixes foi, como você disse, foi abrupta e em grande quantidade. Isso então, mesmo. assim, não minimizando o efeito de contaminação dos agentes lançados através de lava rápido, mas vamos focar nessa parte. A quantidade, a gravidade dessa mortandade. Então já se identificou que o problema vem lá acima de São Lourenço. Você conhece onde começa o Rio São Lourenço? Eu desconheço. Eu já estive no local já. Onde que é? Então, eu não sei te explicar como é que faz, só chegando lá para eu te explicar, eu não sei o... Não sabe dizer? Se você pegar um mapa, você consegue me explicar. Consigo. Eu peço para você depois mandar para mim, de repente Sim, um print, mando, alguma coisa. Sim, com certeza. Agora vamos falar sobre a CETESB. Eu estou questionando o fato da CETESB ter vindo com apenas um técnico, certo? Eu não vi se esse técnico tinha um laboratório dentro da van, da Doblô. E também achei que foi bastante, na minha opinião, de leigo, um tanto precipitado ele dizer que a água é potável. Não, de jeito nenhum.
Não pode, a água não pode ser potável, mesmo que não tivesse essa mortandade de peixes que nós tivemos aqui, a água ela não é própria para consumo, porque ali, como eu disse, existem outros animais que se alimentam e naturalmente defecam ali. Então torna-se a água totalmente imprópria. Por quê? Porque tem dejetos, possui coliformes fecais, tudo. Então não tem cabimento. E outra, uma análise de água, ela dura de 7 dias a 15 dias, porque muita coisa tem que ser analisado. A análise mais fácil e mais rápida é verificar pH, salinidade, isso daí sim, mas isso daí, pH, salinidade, não diz se a água é potável ou não. Entendeu? No seu conhecimento técnico, de jeito nenhum. Pelo seu conhecimento técnico, você acha que ele, pelo menos algum teste de potabilidade, teste de pH, ele fez ontem? Sim, poderia ter sido feito, porque existem aquelas fitinhas que são rápidas, você pega a água, coleta a água, coloca a fitinha e você tem a marcação do pH, né? Certo. Isso daí é coisa rápida para fazer, é protocolo. É igual o teste de gravidez, mais ou menos. Bem por aí, certo, né? Mas assim, uma análise sobre mais assim adequada para a água, não. Dura de 7 a 15 dias. Pelo que você observou, dá para quantificar o prejuízo para a fauna aquática? É muito grande, né? Porque aqui no estado de São Paulo, nós temos catalogados mais de 20 mil espécies de peixes, né? E dentro dessas 20 mil espécies de peixes, é claro que tem peixes que eles são mais vulneráveis a certos tipos assim de contaminação, agentes né? químicos. Isso, de agente químico, né, no geral. Mas assim, a causa, né, é muito grande, né, e é muito preocupante também, né, porque não fica só aqui, né, esses peixes, essa água, ela vai para as represas e lá se encontram peixes de maior porte, tudo, né. Vamos dizer assim, vamos considerar que essa contaminação, provável contaminação, tenha acontecido lá acima de São Lourenço. A depuração dessa água até chegar na represa do Cachoeira do França, como você identificaria? Então, aí teria que ser feito um trabalho, teria que começar o trabalho sendo feito lá em São Lourenço. Como já passou, né, então toma a medida precatória, tem que ser vinda do município, né, da cidade de Juquitiba, para que isso não se expanda muito. Mas se Juquitiba tomar providência, mas São Lourenço continuar, se for o caso de uma contaminação que já vem acontecendo, sim, aí não vai adiantar, vai continuar. Tá. A responsabilidade da CETESB nesse assunto, você acha que ontem encerrou? Eu acho que não, eu acho que deveria ter continuar, né, a pesquisa, a análise, porque isso para mim, Wagner, é uma coisa muito vaga, entendeu? É extremamente vaga essa análise. Como se fosse uma suposição. É extremamente vago, assim, é difícil para eu falar, né, porque eu tô dentro da área do meio ambiente há muito tempo, mas é extremamente vago a cidade e a condição política ou a gestão aceitar isso, e eu acho que isso deve ser cobrado, já que nós estamos numa área que é 100% manancial, certo, né? Eu acredito que isso aí realmente da parte da gestão pública, pelo menos eu estou sabendo, eu estou correndo atrás e estou pedindo o apoio da municipalidade, tá? Sim. Mas vamos falar uma coisa, a sua formação. Você se graduou em biologia. Isso, ciências biológicas. Ciências biológicas é diferente de biologia, no caso. A ciências biológicas, ela abrange muito mais, né? Ela abrange tanto a área do meio ambiente quanto a área da saúde. Você fez estágio em bioma? Fiz. Eu comecei a minha faculdade já estagiando no SEMASE, né? Que é uma serra do Itapetí, bem conhecida na cidade de Mogi das Cruzes, onde eu me graduei na Universidade Brás Cubas, né?
E lá eu permaneci 4 anos de faculdade, de estágio, onde eu fazia trilhas, né? Dava aula, dava monitoria ambiental. Você permaneceu em contato com a natureza? Sim, sim. Inclusive com outros lugares também. Sempre estava viajando, fazendo cursos em Carlos Botelho, no Petar, no Vale do Ribeira, né? Sempre estive também no Sebimar, não sei se é de seu conhecimento, não. É uma unidade da USP que se encontra perto de Caraguatatuba, e ali é uma unidade onde só estuda ambientes aquáticos, né? Certo, então... é por isso que eu resolvi falar com você. Tá, eu vi seu currículo, uma vez a gente estava conversando, você mostrou as suas graduações, os seus cursos, sua especialização, e eu vou te falar uma coisa. Ontem eu apresentei para o técnico Joab da CETESB 4 amostras de peixes mortos. Sim. Ele se limitou a pesquisar em 2 deles as guelras. Sim. Certo? Ele, naquela avaliação, inclusive já um tanto escuro, era final do dia, por volta de 6 horas da tarde, e a avaliação que ele fez foi uma avaliação visual, a olho nu. Não, isso daí é uma avaliação muito prematura. No caso, a amostra do peixe, ela deveria ser levada para um laboratório adequado, onde fosse feito, ele fosse fracionado, né? Então iria ser retirada algumas partes do peixe para ser feita a análise, né? Como se faz uma autópsia humana sim, e animal isso. também, E né? assim, não é uma análise feita dado o resultado positivo ou negativo que não iria dar continuidade. Teria que ser feita outra análise tecidual, outra análise das brânquias do animal, do peixe, né? Para constatar que houve mesmo irregularidade no caso daqui de um ambiente, né, que foi agressivo por alguma substância, né? Tá, então vamos considerar que a CETESB está com a informação correta. Eu, apenas um leigo, um cidadão que se condoeu da situação do rio, dos peixes, da natureza, da nossa própria ecologia e da nossa obrigação de preservação, eu questiono o seguinte: um choque térmico mataria tantos peixes em tão pouco tempo? Então, fala uma linguagem mais simples para o nosso internauta. Então, é isso que eu estava explicando. Um choque térmico, numa linguagem mais simplificada, só iria ocorrer no caso se em nossa região existissem muitas indústrias, entendeu? Porque ia ter o aquecimento global, então ia girar em torno disso, do aquecimento global. No caso aqui, nós temos uma cidade onde nós temos quantidades de pessoas, temos muitos munícipes, sim, mas não tantos munícipes no caso de utilizar um veículo onde pode também não tem uma poluição, esse aquecimento, entendeu? Então eu descarto totalmente a possibilidade da mortandade dos peixes terem sido por aquecimento do ar e resfriamento brusco, no caso, né? A minha concepção é de que houve sim, né, algum manifesto de algum lixo ter sido jogado, ou alguma substância química ter sido jogado no rio e ocasionou tudo isso. Porque assim, inclusive eu tenho um gráfico, Wagner, não sei se é interessante para vocês, um gráfico que até a CETESB trabalha em cima desse gráfico, né, que diz que quando a mortandade de peixes, assim, de forma brusca, está descartado a possibilidade de ter sido por variância de temperatura, entendeu? Entendi. Então, assim, e tem lá, quando é por vírus, por bactéria, isso ocorre de forma gradual, ou seja, de forma semanal, entendeu? Numa quantidade pequena, depois numa quantidade maior. É como se fosse uma entende? epidemia. Isso mesmo. Porque não mata toda a população, né? Isso, e eu descarto totalmente essa possibilidade, né? Certo.
Bia, eu agradeço a sua entrevista, agradeço você Obrigada. poder dispor desse conhecimento técnico e eu acredito que essa entrevista vai ser passada assim, para o Ministério Público para que eles possam avaliar e de que forma o Ministério Público vai poder investigar. Sim, inclusive se eu posso até fornecer fotos também. Você fez uma pesquisa em campo ontem? Fiz e eu posso também Você fornecer coletou material? Não postei. Congelou? Não coletou? Não, eu coletei o material, mas não enviei ainda, tá Você lá. congelou? Congelei, tá tudo... Porque o meu problema foi esse, eu não tinha como congelar, não tinha um freezer. Não, eu tenho a amostra da água, né? Você pegou algum peixe? Tenho. Então eu tinha 4 peixes, mas eu acabei descartando porque não tinha como conservá-lo. Entendeu? Então eu gostaria que você conservasse ele. É porque o máximo. precisa de uma temperatura correta para que esse congelamento não altere a situação do animal No a momento ser da analisado. morte. Isso. Certo. Entendeu? Tá, e como você vê isso enquanto cidadã? É uma coisa muito chata, né? É uma coisa triste, porque nós deveríamos, dentro de uma cidade onde ela tem 100% área de manancial, eu acho que deveria ser tomado um cuidado, uma medida preventiva, precatória, para que isso não viesse a acontecer, né? Mas lembrando que isso veio lá de cima, não querendo defender a gestão, mas sempre lembrando Wagner, que começa lá em é cima. difícil para mim, mas não citar isso, mas eu peço até desculpa, mas eu preciso citar, né? Onde existe uma cidade tão bonita, né, com tantas riquezas naturais como a nossa, como Juquitiba tem, né? Então precisa se criar uma forma de proteger. Isso, e a secretaria que deveria trabalhar mais, né, dentro da área seria a Secretaria do Meio Ambiente. Mas você considera que a nossa Secretaria de Meio Ambiente está, vamos dizer assim, não tem o suficiente pessoal para um tamanho da exuberância da nossa natureza? Não entendeu? Tem. A responsabilidade do Estado enquanto dona da lei de proteção. Sim. Entendeu? Porque se eles nos exigem a proteção do meio ambiente, eles têm que nos dar a condição para isso. Sim, também. Entendeu? Por exemplo, vamos pensar em verbas. Quanto é a verba que vem para esse trabalho? É muito pouca. A verba, ela é pouca, Wagner, só que assim, se existisse um secretariado ativo, conseguiria-se verba através de projetos. Existem inúmeros projetos, inúmeros meios de financiamento, entendeu? Para que a cidade consiga ter um capital para desenvolver melhor, para tomar cuidado com a nossa área não ambiental. só a água, como também as florestas, a fauna, a flora. Eu falo em termos gerais, entendeu? Em termos gerais, a nossa natureza em termos gerais, entende? Então, assim, projetos existem, né? Tem que ter alguém que coloque isso para frente. E eu te pergunto... Né? Financiamentos é possível, né? Através de vários órgãos do Estado, CAP, CNPq, né? Esses órgãos então você tem como vamos dizer assim, colaborar para que no futuro a gente possa alcançar uma potencialidade. Sobretudo na área ambiental, na área de turismo. Está à disposição? Com certeza, com toda certeza. O que eu puder ajudar, eu tô aí. Tá certo, bom? Bia. Obrigada, Obrigado. Wagner. Boa noite para você. Boa noite.